psicotranse, transidentificação, PNL, programação neurolinguística, cura prânica, reiki, cromoterapia mental ou com o uso de luzes, meditação, acupuntura, medicina homeopática, florais, yoga, outras formas de terapias na área alternativa. Embora a medicina tradicional questione a veridicidade das terapias alternativas, os resultados têm sido surpreendentes. Pois consistem em fazer com que o indivíduo crie por conta própria mecanismos que o ajudem a superar os sintomas da depressão. No entanto, os resultados dependem muito do paciente, pois a raiz da depressão se encontra em pontos muito delicados e que na maioria das vezes, o próprio mecanismo de defesa psíquico do paciente isola, tornando difícil a localização exata do principal foco da depressão, ou então, o paciente não quer ver o que está acontecendo consigo, e demonstra uma sensação de falso bem-estar, mas seu olhar nos fala o seguinte: por favor, não mostre os meus problemas, pois eu já sei que eles estão ali, mas finjo que não vejo, pois não sei como lidar com eles. Esta é a verdadeira aparência do portador de depressão. Na busca pela cura da depressão, é necessário que seja analisado com critério e maturidade quais os pontos que devem ser mudados, utilizando ferramentas como a vontade, o querer, mas principalmente a ação, para que uma verdadeira mudança aconteça. Muitas vezes é necessário buscar mais de um recurso na área da terapia alternativa para que o resultado seja alcançado com mais rapidez. Todo depressivo é uma pessoa que não tem vivência evangélica, não é praticante ativo de alguma crença religiosa, não vibra pensamentos de otimismo. Na maioria das vezes, não sabe o que é perdoar, mas é íntimo do ódio, do ressentimento, da mágoa, entre outros sentimentos inferiores. Inverte os reais valores do bem viver. Pois o conceito do bem viver se resume principalmente em tornar agradável a vida dos que nos cercam, pois assim, a nossa vida também se tornará agradável. Aproveitar os momentos de dificuldade para crescer em paciência, benevolência, e em espírito, e não para se queixar da crise ou deste ou aquele problema. Pois na ciência exata da matemática, não existe problema sem solução. E assim é a nossa vida. Também não sabe o que é Deus, pois não o tem em seu coração. E na maioria das vezes não se lembra de rezar. Segundo Richard James Restack, neurologista, cerca de 60% das pessoas depressivas já tiveram vontade de cometer suicídio ou vontade de morrer, embora neste segundo caso, o suicídio não seja o principal pensamento, e esse desejo às vezes é bastante intenso. Outros 40% das pessoas já tentaram suicídio. A cada 3 pacientes internados, um tentou o suicídio, justamente por achar que é a única maneira de fugir de uma situação insuportável. Como pensa o depressivo? Comigo nada dá certo. Perturbação psíquica, sou um fracasso na vida. Quando acerta algo, afirma que foi sorte ou acaso, não vê futuro algum, ou, se o vê, pressente algo obscuro. Possui uma ideia fixa. É obcecado por algo ou alguém. Foge de si próprio. Frases que o depressivo deve empregar. A cada dia fico mais forte. Estou enfrentando agora os meus medos. Empregar a frase no presente. Estou me tornando cada dia mais confiante. Sinto medo, mas vou enfrentá-lo. Muitas vezes o depressivo culpa os outros pelo seu fracasso, ou por suas frustrações. É incapaz de olhar para o espelho e ver que todos os seus problemas estão refletidos ali, dentro de seu interior. Reclamar é um hábito que deve ser substituído por uma atitude concreta e positiva, que resulte em bons frutos. Na realidade existem muitas pessoas que gostam de ter algo para se queixarem, pois se não tiverem isso, dificilmente conseguem se comunicar com alguém. Outras pessoas passam a vida inteira em busca de um ser ideal, príncipe encantado ou bela adormecida, do emprego perfeito, dos amigos perfeitos, ou de uma vida repleta de fartura, julgando que serão felizes com isso, mas esquecem-se de que são as únicas responsáveis pela melhora do seu próprio ambiente. Outras ainda, não suportam a perda de algo material, como um veículo, casa, etc., egoísmo e mesquinhez, esquecendo-se de que a vida é feita de momentos bons e momentos difíceis, e os momentos difíceis só existem para que o ser humano cresça através de seus próprios esforços. Os 2 depressivos
conseguimos distinguir entre os variados sintomas de depressão, duas espécies de comportamentos de seus portadores: o depressivo vítima e o depressivo algoz. O primeiro caracteriza-se por não conseguir reagir ao menor distúrbio da depressão. Já o segundo, raramente admite que está depressivo, e vive pronto a atacar as pessoas ao menor sintoma, e muitas vezes não precisa haver motivo algum para que esse ataque ocorra. A vítima sofre sem ao menos reagir, está subjugada. O algoz ataca sem motivo algum, pois possui olhar antagônico e na maioria das vezes considera-se senhor de si próprio, entrando em depressão quando os outros não aceitam suas determinações. Quando pressente que está perdendo o controle das coisas, entra em surto para ser o centro das atenções, criando doenças psicológicas e em muitos casos finge estar morrendo para que possa voltar a ter o controle das coisas e das pessoas. Este segundo caso está muito mais para a neurose do que para a depressão, mas pode ser tratado pelos mesmos métodos. O tratamento apométrico. Ao desdobrarmos os corpos espirituais do atendido, pedimos ao médium vidente que suba a sua vibração, impulsos 1 a 7, e adentre o corpo budi do atendido. Dentro deste corpo budi, existem um pequeno sol branco e um triângulo dourado. Nos casos depressivos, esses dois símbolos usualmente apresentam-se extremamente enfraquecidos. O pequeno sol branco é a abertura do canal ou cordão que o liga ao Atma. Ao apresentar-se muito pequeno e enfraquecido, comporta-se como se estivesse parcial ou totalmente entupido, obstruído, bloqueado. Torna-se necessário energizá-lo com a cor branca ou verde-limão e depois branco cintilante. Isso faz com que a comunicação do Atma com o Budi se torne melhor. Assim, o pequeno sol branco toma um brilho tão grande que se torna ofuscante. O triângulo dourado apresenta-se gelatinoso, sem brilho. É necessário energizá-lo com bastante cor dourada. Vai se enrijecendo e fortalecendo rapidamente, tomando a forma triangular e dourado brilhante. É muito importante que esse tratamento seja executado. A médium vidente acompanhará todo o tratamento e inclusive poderá pegar estes símbolos nas suas mãos espirituais. Percebe-se que a melhora ao atendido é sensível. Este tratamento é complementar às demais técnicas apométricas tais como tratamento de obsessores e parasitas, limpeza da aura, dos meridianos energéticos, de chakras e cordões. O corpo budi. Mas o que é o corpo budi e o seu conteúdo? Toda a experiência do espírito, todas as vivências, depois de harmonizadas, são armazenadas no corpo budi, como se ele fosse uma imensa biblioteca com várias salas. As experiências que ainda não estão harmonizadas ficam guardadas nos outros corpos espirituais. Simbolicamente, o corpo budi seria comparado a uma imensa biblioteca particular, com várias salas, cada sala com uma cor, emitindo energias diferentes. Cada livro poderia conter o conhecimento de uma vida ou o conhecimento de várias vidas. Todas as experiências do espírito ali armazenadas são isentas de emoções. São as experiências amadurecidas que não mais necessitam serem vivenciadas como encarnado. A somatização de aparelhos conectados no agregado espiritual Márcio Godinho. Sociedade Espírita Ramatiz. Lagoa Vermelha, RS. Godinho@st.com.br Mailto:/Godinho@st.com.br. Após ter estudado e comprovado as teorias do Dr. Lacerda, nos vimos compelidos a buscar mais informações com respeito aos técnicos das trevas e os magos negros, com o intuito de saber o que eles fazem, onde moram, como pensam. Enfim, coletar dados que nos fossem úteis no trabalho de desobsessão. Como o Dr. Lacerda relata em seus livros sobre os conhecidos aparelhos, ao invés de querer saber como eles funcionam, muitos são extremamente sofisticados, fomos em busca de como eles são realmente conectados em nossa estrutura espiritual. Se somos nós que permitimos, e como os obsessores se aproximam para conectarem tais aparelhos. Partimos do seguinte raciocínio. Primeiro, os obsessores precisam pegar o nível de consciência avisado. Segundo, faz-se a implantação do aparelho, que varia de acordo com as intenções e a intelectualidade do obsessor. Terceiro, o aparelho começa a atuar na vítima. No primeiro item, tentamos compreender como os obsessores fazem para capturar o nível de consciência, ou mais de um.
Geralmente, atuam em grupos de magos negros, que, conhecendo o poder de manipulação de energia, constroem peias magnéticas, que funcionam como gaiolas onde, sem perceber, a vítima encontra em seu caminho. Como os níveis de consciência vibram em diversas frequências, isso de certa forma contribui para que se tornem presas fáceis para os obsessores. Seria como um trem, que andando no seu trilho, não haveria como desviar de outro trem que estaria vindo em sua direção. Como consequência, teríamos um choque frontal, porque ambos não podem se desviar, pois há um só trilho. A frequência vibratória pode perfeitamente ser comparada ao caminho dos trens, pois quando atuamos em uma determinada faixa vibracional, de certa maneira é possível que sejamos rastreados e até aprisionados pelos espíritos que conhecem estas leis naturais, que têm por princípio o magnetismo. Cada um de nós vibra em uma frequência diferente, o que nos identifica como singulares perante todo o universo. É com base neste quesito que os obsessores conseguem concretizar seus objetivos. Normalmente, quando escolhem o alvo, existe um plano pré-determinado, que varia de acordo com as intenções dos obsessores. Dentre as milhares possibilidades de se prejudicar alguém, citamos as duas mais escolhidas: o desequilíbrio mental e o desequilíbrio físico. Objetivando o desequilíbrio mental, existem inúmeras maneiras, com uma gama de resultados diferentes. Porém, o principal é que o indivíduo obsedado começa tendo perturbações de ordem mental, caindo em pouco tempo numa profunda depressão ou quaisquer outros distúrbios psíquicos, e em casos mais graves a tendência ao suicídio. Para isso, os obsessores, munidos de muito conhecimento, aliados a terríveis instituições umbralinas, conseguem implantar em suas vítimas aparelhos praticamente imperceptíveis e minúsculos, como um vírus orgânico. E apesar de serem pequenos, estes aparelhos são extremamente potentes, e, quanto mais a vítima recai, mais potência eles vão adquirindo. Pois para seu funcionamento é preciso que haja energia deletéria, que se torna abundante em casos de desequilíbrio. Objetivando distúrbios de ordem psíquica ou intelectual, estes obsessores conectam aparelhos nos níveis mental superior e inferior, ou, de acordo com o sintoma desejado, conectam em apenas um destes dois níveis. No desequilíbrio emocional ou físico, são conectados aparelhos geralmente menos sofisticados, como o já conhecido aparelho de rosca contrária, muito comum nos casos onde há queixas de dor. Nestes casos, geralmente as vítimas são atacados em seus aparelhos vitais, como o aparelho respiratório, digestivo, circulatório, e comumente, no aparelho locomotor. No caso de prejudicarem o aparelho locomotor, de modo a vítima não conseguir caminhar. O nível mais visado é o duplo etérico, justamente por não conseguir se afastar muito do corpo físico. A próxima etapa é o envolvimento deste nível em faixas vibratórias de energias extremamente pesadas e prejudiciais, peias magnéticas que muito se parecem com redes de pesca metalizadas, levando a pessoa à morte em casos mais graves, pois o duplo etérico é um nível de funções vitais, visto ser ele a sede dos chakras, principais agentes de captação de energia para a revitalização do encarnado. Para os distúrbios mais próximos ao físico, os níveis mais visados são astral, onde atingem os centros emocionais, e o duplo etérico, os centros de ordem física. A terceira e mais assustadora etapa é sem dúvida quando o aparelho é acionado, geralmente pela própria vítima, através de uma pequena irritação, por exemplo. Alguns desses aparelhos assemelham-se em funcionamento a um pequeno dispositivo eletrônico, denominado capacitor, que funciona como um acumulador de energia que tem um limite. Alcançado esse limite, a energia é liberada de uma só vez, de forma violenta. De acordo com a sensibilidade de cada um, os problemas começam a aparecer manifestando maior ou menor intensidade. Em muitos casos atendidos, vários dos pacientes já estavam com o organismo comprometido, e, mesmo retirando o aparelho que lhe causara tanto prejuízo, o mal já se encontrava enraizado, custando não muito tempo depois, a vida física. Relato um caso bastante pitoresco e grave ao mesmo tempo. Passou-se em uma cidade do interior onde um dos médiuns, bastante esforçado por sinal, trabalhar assíduo da casa, foi convidado a ser atendido.
Suas dores eram visíveis, arrastava-se mais do que caminhava, seu corpo curvado forçava seus braços a quase uma se arrastarem até o chão, suas pernas mal sustentavam a carga do próprio corpo, subir a escadaria, somente com a ajuda dos companheiros. Aberta sua frequência, apresentou-se um mago negro que verificamos estar ligado por um cordão àquele médium. Estranhamos, mas resolvemos desbloquear e limpar o cordão da nuca. O mago contorceu-se em dores de imediato. As dores do corpo físico do médium passaram a contaminar o mago negro. Obtivemos a seguinte explicação. Em outra vida, aquele médium vivenciou essa experiência de mago negro, desencarnou e após várias encarnações recebeu a oportunidade de ajustar-se, reencarnou e encontrou a doutrina espírita. O problema foi que o passado de magia negra ainda vibrava e não se conformava com a conversão para um trabalho contrário. Como vingança, aquele subnível rebelado bloqueou o cordão da nuca de forma que a energia fluía dele mago negro até o corpo físico, mas não do corpo físico para ele. Aplicou aparelhos nas juntas do duplo etérico do médium, mãos, cotovelos, joelhos, coluna vertebral, na cabeça, enfim, em todo o corpo. Quanto mais dor o médium sentisse, mais energia acumulava-se para descargas cada vez maiores e mais dolorosas. Para a evidência, os aparelhos apresentam-se como pequenas peças mostrando um brilho metálico ou escuros, mas não descartamos que esses aparelhos possam ser de outras cores ou mesmo transparentes. Pode-se projetar um branco leitoso, que é uma cor contrastante e permite que os aparelhos sejam detectados. O mago entendeu que fazia aquilo a ele mesmo e retirou os aparelhos todos. Após o atendimento, o médium saiu caminhando sozinho e com o corpo mais ereto, demonstrando melhora imediata. Em atendimento posterior, esse mesmo subnível aplicou na sua mãe biológica densa carga de aparelhos também. Era antiga desafeta,